Olá pessoal, mais uma vez, transformadores trifásicos, tá? Aproveitando o embalo, ligação delta Y. Como é que nós lemos isso mesmo? Qual que é o significado? Primário em triângulo, secundário em estrela. Sempre assim, tá bom? Muito bem, no vídeo anterior, na videoaula anterior, ainda, e começando a trabalhar essa ligação, a gente deu uma mixada geral na ligação delta, tá? Na ligação em triângulo. O que de relevante ali que vale a pena ser relembrado antes de começarmos a estrela? Na ligação em delta, o estereótipo dela, que é lado polarizado de uma fase conectado ao não polarizado da fase adjacente. Lado polarizado de uma fase conectado ao não polarizado da fase adjacente. E assim fechamos o triângulo, tá bom? E outra característica importante, a perspectiva agora, a percepção das componentes de linha para a tensão e para a corrente. No caso do delta, o diagrama nos ajudou muito, né? Por isso que eu dou tanta importância a ele. O que foi visto ali? Que a famosa tensão de linha, que nada mais é do que tensão entre fases, ao plural. No caso do delta, era exatamente igual à tensão de fase. Então, VL e V de linha igual a V de fase. Agora, para a corrente, na hora que a corrente de linha, que eu vi no cabo do alimentador, adentrou o triângulo, já encontrou de cara um nó e se dividiu. Ora, como a máquina trifásica é o resultado de três máquinas monofásicas idênticas, é claro que as correntes de fase serão iguais. Mas, cuidado, né? O fato de elas serem iguais e que a corrente de linha, naturalmente, pela lei de Kirchhoff dos nós, é a soma das duas correntes, e elas sendo iguais, não quer dizer que elas valem a metade da corrente de linha. Então, a geometria do delta, condimentado pela análise fasorial e trigonométrica, mostrou o quê? Que, na verdade, I de linha não é o dobro de I de fase, é raiz de 3 vezes I de fase. Muita atenção com relação a isso, tá bom? Pois muito bem, e na ligação estrela? Ou chamada ligação Y, tá? Eu acredito que, tendo em vista a maneira como rolou a ligação em delta, tranquilo, eu espero, sinceramente, sem problemas, né? Sem nenhum tipo de complicação, elemento complicador, vamos tentar fazer a mesma coisa com a estrela? E diante disso, a primeira coisa a ser dita seria, quem sabe, qual é o estereótipo da ligação estrela? Gente, cada ligação tem o seu perfil. A própria simbologia indica isso. E esses símbolos acabam carregando também, gente, uma perspectiva geométrica. Não resta a menor dúvida com relação a isso. Então, se no delta eu tinha ponto polarizado ao não polarizado da fase adjacente, eu acho que a ligação estrela, a própria simbologia diz por si só. Olha isso aqui. Ou seja, na ligação estrela, as 3 fases possuem um ponto em comum. Eles convergem, são conectados entre si. Pronto. Ok? Bom, apresentam um ponto em comum, tá? Geralmente chamado de neutro, ponto neutro. Tá legal? Então, pronto, não é um problema. Então, sendo assim, como é que eu proporia para vocês uma ligação em estrela? Já que a ligação é delta Y, eu propositalmente já deixei aqui o delta ligadinho, que foi fruto da discussão na videoaula anterior. Vou te propor agora ligar o secundário em estrela. Um ponto em comum para as 3 fases, eu diria com extrema tranquilidade, ó. Tá aí o nosso ponto em comum. No entanto, como a gente conversou isso para a ligação em triângulo, e eu não vou me furtar a essa situação na estrela também. Concordo que no caso da ligação em estrela, é menos frequente essa inversão, exatamente porque pelo estereótipo dela, e eu diria pelo aspecto assim mais, né, não importante não, mas muito chamativo que os pontos polarizados das bobinas apresentam. Mas, de qualquer maneira, é possível, E quando eu falo que eu tenho 3 pontos em comum, eu não deixei claro se eram os pontos não polarizados ou pontos polarizados. Então, peraí, você está querendo dizer para mim que é possível também a ligação estrela desse jeito? Eu diria, por que não? Porque está acompanhando a prerrogativa estereótica e geométrica da ligação, 3 pontos em comum, está lá. Então, tanto faz se fechar a estrela desse jeito, ou fechar desse. Do ponto de vista da ligação, ambos estão corretos, os 2 arranjos, tá certo? Claro que a mudança vai interferir na geometria e vai trazer alterações que eu já preparei para a ligação em delta, serão discutidos com vocês a posteriori, tá certo? Mas que alterações vão existir, o que não pode acontecer é, por exemplo, algo da natureza, eu fechar, por exemplo, x1 com x2 e x2 com f3, aí não. Ou você bem fecha os pontos em F,
Você tem fecha os pontos em X, não dá para ficar embolando os dois, tá certo? Então, esse arranjo aceitável é, esse arranjo aceitável também, não dá para ficar fazendo uma costura entre eles, tá ok? Combinado? Mas como essas mudanças, o máximo que pode acontecer, eu diria, até como o próprio diagrama sugere, que você vira quase a estrela de cabeça para baixo, você dá um tapa de 180 graus na ligação. Mas esse assunto para daqui a pouco, para próximos videoaulas. Por enquanto, vamos tentar decodificar primeiro essa estrela aqui, como fizemos com o triângulo. Perfeito. Eu acho que dá para fazer isso com muita tranquilidade, tá? Então vejamos isso aqui, ó. Vejamos isso daqui, tá? O que eu faria num circuito como esse aqui? Adivinhe, gente. Qual foi a segunda atitude imediatamente após termos fechado o primário em triângulo? Nós fomos lá, proporcionamos um desenho, configuramos um desenho, fizemos um arranjo, tá? Fizemos um desenho que representasse a ligação para facilitar os desdobramentos, as análises, as interpretações. Então, não há a menor dúvida. É uma estrela? Então, por que não isso aqui, ó? Tá? Tá? Com esse nosso ponto efetivo em comum bem saliente. Tá legal? Então é a nossa estrela. Simétrica, tudo direitinho, fases iguais, maravilha. Não há dúvida que o ângulo entre elas será de 120, né? 120 aqui, 120 aqui, 120 aqui, é claro, tá? E atenção, é bom não esquecermos também, se no primário chegamos em A, B e C, H1, H2, H3, sairemos aqui para a carga, ó, A, B, C, respectivamente, X1, X2 e X3. Claro, mesmo porque, lembram, o seu diagrama é importante, decisivo, tá? Será que é você que vai executar essa obra? Se não for, que ele seja autoexplicativo, que não fique gerando dúvidas, né? E que ele represente realmente o que você quis, né, propor da ligação. Então, gente, né? Por que não? Olha bem, onde que eu fechei a estrela? Não foi nos pontos não polarizados? Então, que tal isso aqui? O mínimo que se pode fazer, até para que você possa indicar com tranquilidade os pontos de saída, né, das energizações para a carga, tá? Então, saindo aqui para a fase A, sei lá, para a fase B, para a fase C, ou o contrário, mesmo porque, como aconteceu na delta, olha a pergunta que eu faria agora, onde está o X1? Onde está o X2? O primeiro fase, como foi para H1, é de sua escolha. Você escolhe, posiciona, gira a figura no desenho da concessionária e para a interpretação correta disso, o que é imprescindível no diagrama? O sentido de giro da concessionária. Estão vendo, gente? Pode parecer um detalhe, uma coisa ínfima, mas não é. É decisiva. Diagramas fasoriais sem sentido de giro não te diz nada. Você não sabe se eu estou adiantado, se eu estou atrasado, nem sequência você pode acompanhar, porque existe uma sequência pré-estabelecida. Se a máquina recebeu ABC da CEMIG, ela precisa jogar ABC na carga. Então, o soldador não pode alterar o sistema em hipótese alguma. Ele é um caçador de impedâncias, faz isso com extrema elegância e eficácia, mas para por aí. Ele não pode interferir na configuração do sistema elétrico. Ele recebe a energia da fonte, joga para a carga, no máximo adequando a tensão que ele recebeu à tensão de uso do consumidor. No caso da distribuição, eu chego com 3.8, não vou jogar 3.8 na sua residência, né? Na sua instalação comercial, sem chance. Tá? Nas industriais, talvez, dependendo do tamanho da planta. Tá legal? Então, olha isso aqui. Tá? Então, cadê o X1? Repito, a fase 1 é sua. Escolha onde você desejar. Quer ver? Vamos fazer um negócio aqui para colocar a máquina contra a parede? Não, meu X1 está aqui embaixo. Tranquilo. Se isso é X1, com certeza esse é F1, porque X1 e F1 constituem uma bobina. Agora, que de o X2? Olha aquela coceirinha no dedo para colocar aqui. Mas, o que eu vou fazer? Me coloco, por exemplo, esse referencial como ponto de observação, tá? Olho para a figura e giro a figura no sentido da concessionária. E ao girar, observando esse ponto, passa X1 e depois só pode passar X2, né? Não pode passar X3. Depois de 1 vem 2. Então, ao fazer essa rotação, olha só, passa X1, depois vem quem? E depois vem esse polegar que está nessa posição, depois vem o indicador que está do lado de cá. Então, com certeza, ao analisar essa rotação da figura, esse terminal é o X1, esse é o X2, esse aqui que é o X3. Tá legal? Então, X2 aqui, com certeza F2 aqui, porque X2 e F2 formam bobina, tá certo? Olha lá.
Tá? X3 aqui, F3 aqui, porque X3 e F3 formam outra bobina. Pronto, sua ligação estrela está definida. E está toda caracterizada e corretinho. Tá? Se você quiser talvez fazer o arranjo jogando a energia para lá, não tem problema algum. Até para ficar mais condizente com o desenho que eu havia feito para o delta. Né? Então vamos lá. Dando inclusive indicação do nome, né? E da posição de cada uma das fases. Está aqui o nosso X1, tá bem. De onde sai a alimentação fase A para a carga? De X1, então está aqui. Então essa é a fase A, tá? A fase B sai de X2, ó, o X2 aqui. E a fase C sai do X3. É o X3 nesse ponto. Pronto. A configuração está toda pronta e acho que o desenho assim fica mais condizente com a realidade que aqui eu recebo energia da fonte, aqui eu jogo para cá. Tá legal? Está aí a nossa ligação estrela, perfeito? Você poderia fazer aquela análise que você fez com os valores de fase, de linha, etc., para a gente não ter dúvida, porque será que aquela equação final do raiz de 3, V de linha e de linha, só serve para ligação em triângulo? Boa colocação e uma boa pedida. Vamos lá? Vou pegar uma fase qualquer aqui, é bom observar que malhas de tensão são oferecidas. A malha AC, a malha BC, a malha BA, olha só, ou AB se você preferir, tranquilo? Então todas presentes aí. Então eu vou começar com as correntes, por exemplo. Me mostra uma corrente de fase, aqui. Agora como ela está em direção à carga, saindo, né? Essa é uma corrente de fase. Perfeitamente bem caracterizada e bem decodificada na bobina, no corpo da bobina do enrolamento. Então, essa é uma corrente de fase do enrolamento em si, tá? Então, que coisa interessante. Me mostra uma corrente de linha. Te mostro. Aliás, para gostar de linha, eu vou pegar a corrente de fase e continuar na trajetória natural que ela teria em direção ao consumidor. Então, essa corrente saiu dessa fase, passou pela bobina e observe, eu não tenho nenhum nó aqui. Não há nenhum nó nessa posição, de tal maneira que essa corrente vem aqui e é ela mesma que continua pela fase C afora. Mas pera ainda, a corrente que já está no cabo da concessionária é a corrente de linha. Opa, corrente na bobina no enrolamento. É a mesma que está saindo, né? Para alimentar o consumidor, significa o quê? Que em uma ligação em estrela, a corrente de linha é que é exatamente igual à corrente de fase. Isso mudou em relação a quem? Em relação ao que tínhamos, por exemplo, na máquina, na ligação em triângulo, tá? Na ligação em triângulo, quem era igual eram as tensões. Na ligação em estrela, quem aparece como valores que coincidem, né? Pelo próprio arranjo da ligação, são as correntes, tá bom? Atenção para isso. E o que se pode dizer com relação às tensões? Vamos a ela? Me mostra aqui uma tensão de fase. Ora, está aqui. Esta, vou mudar a cor do pincel para facilitar a sua visualização, tá bom? Essa aqui é uma tensão de fase. Tá legal? Só que na malha CA ou AC, essa aqui também é uma tensão de fase. Então, peraí. Tá? E me mostra agora uma tensão de linha. Agora, a tensão de linha aqui, ó. Ou tensão entre fases. Que tal a fase AC? A tensão de fase A para a fase C. Tá aí, tá? E, já que eu estou usando a representação em preto para chamar a atenção das grandezas agora dessa configuração, tá aqui uma tensão de fase. Isso aqui é uma tensão de fase. Então, olha bem, lei de Kirchhoff das malhas. Fica evidente, penso eu, que quando você observa o circuito com malha de entrada, olha a tensão que está disponível aqui. Sem dúvida, lei de Kirchhoff das malhas. Olha que coisa interessante. No delta, para a corrente, Kirchhoff dos nós. Na estrela, para as tensões, Kirchhoff das malhas. A tensão que alimenta a malha, AC é quem? É a somatória das tensões dissipadas nas cargas que essa malha apresenta. E quais as cargas que essa malha apresenta? Essa bobina e essa aqui. Mas as fases são como se fosse a fase 3 e a fase 2, não é verdade? Isso. E essas fases são idênticas, concordam? Afinal de contas, nós vimos uma máquina, resultado de 3 máquinas monofásicas iguais que você juntou. Então essas duas tensões são iguais, concordo plenamente. Então quer dizer que a tensão de linha é o dobro da tensão de fase? Aí já são outros 500. Aí nós vamos cair na mesmíssima configuração geométrica que caímos para as correntes do delta, tá?
peraí, você está querendo dizer para mim que com a mesma trigonometria, você vai provar que na ligação estrela, a tensão de linha não é o dobro da tensão de fase, mais raiz de 3 vezes a tensão de fase? Exatamente isso. E, sinceramente, acho que depois da videoaula passada, seria um atentado à sua inteligência repetir literalmente uma relação trigonométrica aqui, tá? De senos e de cossenos. Então, diante disso, eu me permito o seguinte, pela visão da configuração da malha de tensão e pelo que nós já discutimos em máquinas, em arranjos anteriores e pelo como a máquina é completamente simétrica, balanceada, homogênea e equilibrada, eu diria com muita tranquilidade que com o mesmo tipo de artifício pode-se provar isso aqui para a ligação em estrela, que V de linha, raiz de 3 V de fase. Perfeito? Tranquilo. Então, isto posto, qual que é a potência trifásica? Ora, ela é o triplo da monofásica. Ou seja, 3 vezes V de fase e de fase. Ou seja, 3 vezes I de fase. Eu não posso simplesmente substituir por I de linha. Se V de linha é raiz de 3 V de fase, quem será V de fase, então, na estrela? Com certeza, V de linha sobre raiz de 3. Vezes I de fase. Mas na estrela, I de fase é igual a I de linha de fato? Olha o que aconteceu. Então você percebe que caímos no mesmo tipo de configuração, no mesmo tipo de necessidade de racionalizar, pois faremos isso, raiz de 3 em cima e embaixo, raiz por raiz você corta, o 3 que resultou você cortou, resultado, potência trifásica com a máquina ligada em estrela, rigorosamente igual à potência trifásica com a máquina ligada em triângulo, mas é claro, gente, mas é claro, não podia ser um tipo de ligação para outro tipo que alteraria uma questão que é ligada à construção do equipamento. Potência é energia, você não inventa, você não perde, você não cria, você preserva. Tá? Só fiquem atentos para essa relação entre as correntes de linha, corrente de fase, tensão de linha, tensão de fase. Tá legal? No entanto, nesse arranjo aqui, eu queria ainda chamar um pouquinho a sua atenção para um aspecto interessante, típico da ligação estrela. Qual? Olha esse ponto aqui. O ponto em comum. Sabe o que é muito usual se fazer? Pega esse ponto aqui, tá? Olha bem, um fio a fase A, um segundo fio a fase B, um segundo fio a fase C. Então pega esse ponto aqui, tá? Geralmente ele é solidamente aterrado, tá? E você passa a trabalhar como se fosse um referencial, um ponto neutro. E aí surge uma modalidade de tensão que é típica da ligação estrela. Qual? Eu tive tensão entre fases, chamada tensão de linha, tive tensão de fase na bobina e tem agora tensão de onde, gente? De fase para neutro. Tá? Isso vale para C para neutro, A para neutro e B para neutro. Agora, chama a atenção de você para um aspecto. Um voltímetro colocado aqui, lembra essa tensão verde, de fase para neutro, aqui ou aqui, não é a mesma tensão de fase? Então, na verdade, a tensão de fase para neutro na ligação estrela é a própria tensão de fase que a máquina apresenta. Perfeito? E aqui eu tenho os 4 fios que eu me referi para você no post, ainda em vídeos anteriores, falando sobre a configuração e alimentação fornecida ao consumidor à carga. Há 4 fios, 3 fases e o neutro, sabendo que a tensão entre qualquer uma das fases, tensão de linha. A tensão entre qualquer uma das fases e o neutro, tensão de fase. Olha que coisa interessante. Tá legal? Isso te dá esse arranjo, dessas perspectivas, tá ok? E aí uma pergunta interessante, um desafio a você, tá? Nós pretendemos fazer uma alimentação, pretendemos alimentar uma planta. A CEMIG tem 3 tipos, na verdade, a planta comercial, a planta residencial e a planta industrial. Eu te pergunto, se a planta, que representa a carga, está conectada, claro, ao secundário da máquina, é o secundário que recebe a carga, porque o primário recebe a alimentação da concessionária, o primário faz conexão com a CEMIG, como que você configuraria o seu secundário do seu transformador para alimentar a planta que representa o seu cliente? Tá? Em triângulo ou em estrela, me dê uma justificativa assim que realmente contra-argumenta todas as outras. Pense só um pouquinho. Né? Gente, toda a instalação, residência nem se fala. Tomada, lâmpada, para todo lado, não é verdade? Área comercial também, volta e meia você tem, quem sabe, sistema de ar-condicionado, né, uma carga um pouco maior. Área industrial tem vestiário, tem escritório, tem corredores, tem salas de reunião, tá certo? Tem almoxarifado, tá? Tem um refeitório, ou seja, mesmo na indústria, você também tem cargas monofásicas, então significa o quê, gente?
que nós precisamos em qualquer uma das cargas, comercial, industrial ou residencial, de um ponto de neutro. Para quê? Para que você tenha fase neutra. Para que você tenha uma tensão disponível, por exemplo, para alimentar uma carga que demanda uma potência um pouco menor. Por isso é que nós temos essa relação 220, que é o 127, pegue 220 e divida por raiz de 3. É os 127 volts da tomada da nossa residência. Tá certo? Sem mistério. Então, pode observar, para alimentar uma planta dessa natureza, os secundários, as máquinas, sempre estão em estrela. Olha o poste de rua. Quem seria alimentado? Quem seria a carga para esse poste? Nós, em planta residencial, né? Para que eu possa ter uma ligação e uma tensão de fase para neutro, uma tensão de fase. Perfeito? Sem problema algum. Tá legal? Então, o que resta fazer agora é a gente começar a trabalhar os desdobramentos de cálculo dessa perspectiva, dessa configuração. Eu vou, inclusive, deixar indicado um cálculo para você, como desafio, tá? Olha bem, não vou mudar nada para que você possa ter nesse cálculo agora, com a perspectiva da máquina trifásica, a referência monofásica de outrora. E se eu mudasse o meu transformador agora, mesmo com valores numéricos, seria incoerente com a técnica que eu estou usando, que seria o quê? O que é uma máquina trifásica, senão 3 máquinas monofásicas juntas, aglutinadas no mesmo pacote, o que faz com que a potência da máquina trifásica seja o triplo da potência da máquina monofásica? Se eu mudasse agora o nosso velho e bom transformador de 50 kVA, 60 Hz, 2.400 por 240 volts, eu estaria falseando e tirando um elemento de referência, de comparação. Por isso, então, imagina a seguinte situação. Um transformador trifásico, 60 Hz, 150 kVA. Gente, de onde eu tirei esse valor? De onde eu tirei esse valor? Ora, se o transformador trifásico são 3 monofásicos idênticos, aglutinados, cuja potência é o triplo da potência monofásica, 50 vezes 3. Tá? Por quê? Porque os dados, todos os dados, nós já temos da máquina anterior. Não precisa recalcular tanta coisa, tá? Então, um transformador trifásico, 60 Hz, 150 kVA, olha esse aqui, 2.400 barra 240 volts. É o mesmíssimo transformador, só que agora 3 deles empacotados num arranjo. E vale a pena chamar a atenção de cara, já de uma informação importante que já foi dita aqui, inclusive nessa videoaula. Qual é a informação? Marcos, e essas tensões aqui, 2.400/240, são todas tensões de linha. São todas tensões de linha. Dado de placa de transformador se refere a valores de linha. Aliás, transformador, motor e geradores. Tá certo? Cuidado. Atenção, porque diante disso, olha o que eu vou dizer é o seguinte. Um transformador trifásico, 60 Hz, 150 kVA, 2.400 por 240, ligado em ΔY. Agora sim, eu disse para você como é que essa máquina está configurada, tá? Opera em carga nominal, há um fator de potência 0,92 indutivo, que é o de praxe. Tá certo? Se você parar para pensar, o enunciado é exatamente igual ao do nosso transformador em situações de rendimento, de regulação, de alto tráfego, etc. Só que agora ele é trifásico. Tá? Então, o que eu vou te perguntar, porque o resto de campo, ensaio vazio, ensaio de curto-circuito, rendimento e regulação, gente, a mesma coisa, só que você vai fazer por fase. Tá? E se você lida com potência, vezes 3. Agora, o cuidado é onde a gente mais comete erro, é a lida com a corrente e com a tensão. Você tem que verificar que lado você se encontra. É primário? Como é que a máquina está ligada? Em delta? Então, no primário, essa tensão ela é de linha, mas ela também é de fase, porque no delta, V de linha igual a V de fase. Certo? Transformador trifásico tá? Tensão de linha no secundário. Ok, como é que o secundário está ligado? Em estrela? Bom, isso aqui é tensão de linha. Então, qual vai ser a tensão de fase? Isso aqui sobre raiz de 3. É isso que nós precisamos ficar atentos. E essa mesma brincadeira vale para a corrente, tá? Então, é o que eu vou te perguntar. Não vou resolvê-lo agora, não. Vou resolver na nossa próxima videoaula, para que você pense. É um desafio a você, tá? Eu estou te pedindo que tente fazer isso, porque você vai conseguir com facilidade e com tranquilidade. Só fazer com atenção. O que eu quero? Eu quero as tensões e as correntes de linha e de fase
em ambos os lados da máquina, no primário e no secundário. Tá? Repito, eu quero as tensões de linha e de fase em ambos os lados desta máquina. Tá legal? Da maneira como ela está, com essa ligação. E aproveitando, olha a perguntinha, qual a relação de transformação dessa máquina? Cuidado, cuidado, isso aqui são dados de tensão de linha. Ah, lembro, V1 sobre 2 e N1 sobre N2. A gente pensa um pouco. O que é N1 sobre N2? Ela vem de onde? Das fêns E1 e E2, Lenz e Faraday. Será que eu vou ter Lenz pendurado entre duas fases? Será que eu vou ter Faraday pendurado entre fases, entre linhas? Não, gente. Isso está no corpo da bobina, no enrolamento. Então, como quem ia dizer assim, ó, as fêns que relacionam ou indicam a relação de transformação são os valores de fase. De fase. Então, para a gente só pontuar isso, para que você não vá afoitamente falando, a relação aqui é de 10, como foi sempre. A máquina monofásica não tem a perspectiva de uma malha de corrente ou de tensão, de um nó de corrente ou uma malha de tensão. No trifásico tem, dependendo do arranjo. Então, além das tensões de corrente de cada lado que eu pedi, de linha de fase, eu também quero saber qual é a relação de transformação deste equipamento aqui. Combinado? Um grande abraço, até o próximo módulo. E esse assunto realmente é muito interessante, né? Saúde e paz.